Muito bem, são 7h15, vamos chamar reforço aqui para nossa conversa de política? Nova Manhã. Jogo da Política, com João Gabriel de Lima. Ao vivo aqui com a gente, o João Gabriel de Lima, que é colunista do Estadão, escritor, professor da FAP, nosso colunista aqui no Nova Manhã. Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, Mauro, tudo bom contigo? Prazer aí falar contigo de novo. Muito bom estarmos juntos ao vivo aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Chile, Brasil e Venezuela, é isso? Pois é, eu estou aqui na Espanha nesse momento por causa de uma reportagem, estava ouvindo aí toda essa conversa muito interessante sobre a briga no campo da direita no Brasil, os novos candidatos, Bolsonaro continua, não continua, etc. Mas é interessante também, às vezes, fazer um zoom e ver como é que a política brasileira é vista de fora, é vista de outros países, né? Aqui, a Espanha é um lugar muito interessante, porque aqui tem uma cobertura muito forte de América Latina, mais até do que de Portugal, onde eu moro. Portugal, a cobertura da mídia é mais comunidade europeia. A Espanha cobre muito bem a América Latina. E tem 3 governantes da América Latina que foram notícia fortemente nos jornais espanhóis nos últimos dias, que são o presidente do Chile, Gabriel Boric, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e com focos muito diferentes, mas com unanimidades muito diferentes também. Quer dizer, a maneira com que esses presidentes foram tratados foi unânime, tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. O Boric é um pouco o queridinho dos jornais de direita ou de esquerda na Espanha e em vários países europeus. Ontem o país deu um editorial super positivo em relação a ele, porque o Boric, que perdeu várias batalhas dentro do país dele, batalha pela aprovação da nova Constituição e tal, no discurso que equivale ao Estado da União no Chile, ele ontem conclamou forças políticas adversárias a fazerem uma grande coalizão em torno de problemas concretos do país. Ou seja, em vez de ir para briga mesmo com as forças que se opõem a ele, ele tenta conclamar uma coalizão e é uma nova discussão dentro da democracia. Então, isso foi muito elogiado. E o Boric também foi muito elogiado com as críticas que ele fez ao Lula na cúpula latino-americana que nós tivemos no Brasil na semana passada. Isso também é bastante interessante porque, da mesma maneira que o Boric é unanimemente elogiado, o Maduro é unanimemente criticado pela ditadura, na prática, que ele instaurou na Venezuela. E o fato do presidente brasileiro Lula ter chamado a ditadura venezuelana de narrativa e ter dito que era vítima de preconceito, pegou muito mal na imprensa espanhola e em todos os jornais europeus de uma maneira geral. E o Boric criticou Lula, e Boric novamente foi elogiado por criticar Lula. Então a gente tem aqui um jogo que, às vezes quando a gente está no Brasil, a gente olha as coisas, narrativa, direita, esquerda, etc. e tal. Quando a gente faz um zoom do Brasil, um zoom olhando para do Brasil, você tem categorias muito claras. A maneira com que os governos da América Latina são vistos é muito clara. O Boric é visto como democrata, o Maduro é visto como um ditador, um autoritário, e o Lula? O Lula ele virou um governante meio dúbio, meio problema, porque a Europa está meio apaixonada pelo Lula, porque os europeus eram extremamente críticos a Bolsonaro. Mas algumas atitudes do Lula deixaram a imagem dele um pouco abalada. A primeira foi a questão da Rússia e da Ucrânia, e agora esse elogio ao Maduro, que pegou muito mal. E aqui, João, a nossa visão interna aqui no Brasil, que a gente tem ouvido muito aqui de críticas a essa postura do presidente Lula, é que o presidente tem que estar mais atento às nossas questões internas aqui, que já não são poucas, do que tentar ficar se metendo em questões de política internacional que não dizem respeito tanto ao Brasil diretamente, né? Ele não está indo ali tratar de uma questão de interesse do Brasil, do comércio, né? Das relações do Brasil com o mundo. Quando ele faz isso, ele manda bem. Agora, quando ele vai lá e quer botar ali, dar a opinião dele sobre o regime da Venezuela ou sobre a guerra na Ucrânia, aí isso gera ruído aqui dentro também, não é só na Europa não, viu, João? Pois é, uma entrevista muito interessante de um cientista político argentino
que vive em Portugal, o Andrés Malamud, que saiu no Globo de hoje, mostra um pouco isso. Ele é um especialista em relações internacionais e ele fala que é uma energia gasta, um pouco como você está dizendo, com coisas que não vão render muitos frutos. Essa Unasul, União, isso nunca deu e provavelmente não vai dar certo. Assim como o Brasil não vai ser mediador da crise Ucrânia e Rússia. O Brasil ele tem outras vocações. A grande vocação do Brasil é ser potência ambiental, tudo aquilo que a gente já conhece. Então, estamos perdendo tempo. O nosso governo perde tempo quando ele tenta ser relevante em coisas que não são tão relevantes para o Brasil e até mesmo para o mundo. Existem coisas mais importantes a ser tratadas, interna e externamente. Acho que o Diego tem uma pergunta aí para você também, né, Diego? Opa, vamos lá. E a gente está nessa coisa de polarização já há algum tempo, até chover no molhado falar disso, mas aí isso vai fazendo as pessoas terem uma visão muito simplista das coisas, né? Então, é a esquerda da América Latina, a esquerda do mundo, né? Aí o Brasil vai virar a Venezuela, ninguém fala o Brasil vai virar o Chile, né? Cada esquerda dessa, a gente está falando de uma esquerda diferente, não é, professor? Não é todo mundo junto e misturado, né? Exatamente, é uma grande complexidade. Quer dizer, a esquerda do Chile é uma esquerda democrática, a esquerda da Venezuela é uma esquerda autoritária, como a esquerda da Nicarágua. O Brasil é uma esquerda democrática, o PT é um partido de esquerda democrática, por isso isso causa tanta estranheza. E só um dado interessante que corrobora o que você diz é que uma das maiores críticas do regime de Maduro foi sempre a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que inclusive dentro da ONU ajudou a estabelecer diversos fatos contra o governo do Maduro, que são desamoradores ao governo do Maduro. Então, existem muitas esquerdas, existem muitas direitas, mas o mais importante é a diferença entre ser democrático ou ser autoritário. E é isso que, de uma certa maneira, os europeus olham muito para isso, o mundo ocidental, digamos assim, olha muito mais para isso do que esquerda e direita. Esquerda e direita, cada uma tem o seu papel. Agora, ser democrático e ser autoritário, a diferença de ser democrático e ser autoritário é muito grande e é muito importante enfatizar o valor da democracia. João Gabriel de Lima, Diego Amorim, muito obrigado aos dois aqui. Papo de altíssimo nível, hein? Muito obrigado. Valeu mesmo. João, até quarta que vem. Diego, segue com a gente na programação da Nova Brasil. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado, até semana que vem. Até amanhã.